Boa noite, professor Danilo Miranda, meu querido amigo. Boa noite, Afonso. Como vai? Ué, nessa Estamos aí. condição a que a pandemia nos lançou, não é? Você está em casa, Danilo? Não, eu estou no Sesc Bertioga, num lugar de férias do Sesc. Certo. Gente, vamos dar Passamos. seguimento à programação da nona edição do FLIE Araxá. Antes eu informo que toda a nossa equipe de realização desse evento aqui no Grande Hotel de Araxá vem com todos os protocolos que a pandemia exige, protocolos de Covid, protocolos de PCR e tudo mais. Eu estou aqui com uma equipe de aproximadamente 25 pessoas e com o calor que eu espero receber de todos aí pelas redes sociais, pelo Brasil e pelo mundo afora. Este aqui é o Teatro Tiradentes, do Grande Hotel de Araxá, cenário que no ano passado o professor Danilo Miranda fez a fala de abertura. Verdade. Não é? O máximo prazer. Vamos... Então, Borges, é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui, né? Presente dessa maneira, virtual, dessa maneira possível, né? Mas para a gente falar um pouco sobre cultura, literatura, livro, perspectivas, como nós estamos reagindo a esse momento tão diferente, né? Não esperávamos nada disso, né? Pois é, Danilo, eu tenho muita curiosidade de saber como é que foi o primeiro momento, Danilo, você que coordena há tantos anos um sistema de cultura tão importante no país, né, que por sinal é importante dizer também que o Sempre um Papo já está há 15 anos aí em São Paulo, o FLIE Araxá desde o início, a gente formula uma parceria também aqui, como um festival de incentivo ao hábito da leitura como é. Então, eu tenho curiosidade de saber como é que foi o primeiro momento, como é que você recebeu a Olha, notícia e nós como não tínhamos reagiu? uma noção clara do que estava para vir. As informações eram um pouco controversas, né? Nós imaginávamos que ia parar por um tempo até as coisas ficarem mais tranquilas. Imaginávamos isso um período, sei lá, no máximo um mês, né? Se tanto, nem isso talvez. Mas aos poucos fomos percebendo a profundidade, a gravidade, a seriedade da coisa e verificamos que até agora ainda não temos condições plenas, totais, absolutas de voltar àquele esquema anterior, à mesma situação anterior. Então, o primeiro momento foi de dúvida, de uma certa indecisão: o que fazemos, vamos fechar tudo, não vamos fechar, vamos continuar na parte, digamos, interna, não vamos continuar. Mas isso foi nos 2, 3 primeiros dias. Logo em seguida, nós percebemos que era necessário o famoso lockdown. Vamos fechar mesmo e sair, cada um para suas casas, e vamos trabalhar de lá. Vamos ver o que nós vamos fazer a partir desse momento. Então, o primeiro momento foi susto, diante daquilo que nós não sabíamos, e havia também muita dúvida com relação ao perigo, à contaminação, a tudo aquilo que era objeto das considerações iniciais. As aglomerações, a respiração, o contato com as pessoas, tudo isso desde o início já estava claro, tinha que ser evitado. Mas nós não tínhamos a consciência de por quanto tempo tinha que ser evitado isso. E percebemos que isso se tornou algo a ser evitado por um longo período, um longo tempo. Então, o primeiro impacto foi realmente de susto, e, em segundo lugar, modos de reagir a isso. Vamos nos reinventar. O que nós vamos fazer para poder atender, primeiro, a nossa clientela, com a garantia e a segurança de todos os funcionários e com a garantia e segurança de todos que frequentarem ou que estiverem presentes, não presencialmente, fisicamente, mas que participarem das nossas atividades, né? E, nesse sentido, portanto, logo em seguida, nós começamos a programar algumas ações no campo da música, do teatro, da dança, do teatro adaptado às circunstâncias, com diálogos, com menos diálogo, aliás, monólogos, com coisas feitas de casa, para que os artistas pudessem fazer apresentações de textos
e músicos pudessem se apresentar sozinhos, inicialmente, depois pudemos ter a companhia de mais alguém, isso foi evoluindo, e hoje em dia nós já fizemos centenas e centenas de apresentações, tanto de música, de teatro, como de dança, a partir das casas das pessoas ou de lugares onde as pessoas estavam absolutamente garantidas, sozinhas ou acompanhadas. Agora já há uma certa possibilidade de se fazer junto, desde que se respeite os protocolos, e agora estamos fazendo também coisas do próprio palco das nossas unidades, sem plateia, mas do palco, como você está fazendo aí em Araxá. Por quê? Porque aí tem a iluminação, tem o dado mais completo, desde que todo mundo esteja garantido do ponto de vista sanitário, não há risco, não há possibilidade de plateia por enquanto, mas em breve teremos. Eu acho que isso afetou profundamente a nossa capacidade de criar, de inventar, solucionar. Uma outra saída importante que deve ser considerada é a seguinte: os criadores ficaram sem possibilidade de poder trabalhar. Então, essa série de lives que nós criamos, inventamos e fomos os pioneiros e fizemos muito, serviu também para manter grupos, pessoas em condições de poder continuar trabalhando. E fizemos isso tanto aqui em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Belo Horizonte, em Salvador. Fizemos em vários artistas espalhados pelo Brasil todo, podendo com isso, portanto, dar um alento, um cachê, ainda que não fosse o cachê correspondente a um show presencial, mas é um cachê que dá condição. E fizemos isso com muito sucesso, com muito bom resultado, podendo lançar gente completamente nova, desconhecida. Todo dia temos uma apresentação às 18 horas de música, 3 vezes por semana de teatro, 3 vezes por semana de dança. Isso foi muito bom para essas linguagens cênicas. Para essas linguagens cênicas, a coisa funcionou muito bem. Outro aspecto importante é que a gente fez muita live de discussão, debate, fizemos muita coisa na atividade física, que a gente tem esse campo também, fizemos muita coisa no campo da literatura, orientando as pessoas. Isso é importante dizer. Por quê? Porque a literatura se tornou uma das saídas muito frequentes para todos os interessados, e eu não sei se já existe algum dado a respeito disso, sobre a questão da leitura. Nós nunca fomos um país de grandes leitores, grande quantidade de leitores, mas estamos crescendo gradualmente. Tivemos um baque ultimamente, mas eu tenho a impressão que agora nós voltamos e as pessoas, não que tenham mais tempo, quem trabalha virtualmente, Afonso, não tem muito tempo em casa, não. Eu trabalho muito intensamente em casa, cuidando de muitas ações, de muita coisa do SESC, tenho pouco tempo. Mas o deslocamento é outro, então você tem tempo disponível que você não desloca tanto, você tem sempre a possibilidade de apreciar uma bela leitura. Eu estive lendo aí, até agora, acho que na pandemia, quase 20 livros, uma quantidade imensa. E isso, para mim, significa uma maneira de poder me envolver, participar. E, para nós, a literatura, a leitura em geral e a literatura em particular, tem esse caráter de nos transportar para outros mundos imaginários, para outras situações. Disputa um pouco com série de TV, disputa um pouco com streaming do computador, mas a leitura ainda é um componente fundamental, e a leitura no papel, né? Eu, particularmente, ainda sou da leitura do papel. Eu sei que tem gente... Já tentei. Eu li no Kindle alguma coisa, leio alguma coisa no computador, mais coisa rápida, né? Noticiário, informação, consulta de jornal, etc, etc. Mas livro mesmo, para valer, eu mergulho no papel, que eu acho mais ainda compatível com o meu jeito de ser. E eu tenho visto essa experiência de outras pessoas revelando mais ou menos a mesma coisa, que a leitura acaba sendo mais, não digo confiável, não, tudo está perfeito. Hoje em dia, a leitura digital, nós temos uma editora no SESC e temos lançado muito material
digital também. Então, para nós, é uma novidade importante. O digital veio para ficar. Nós vamos conviver, a partir de agora, o presencial e o digital, né? Fomos atingidos de maneira muito profunda na questão das aglomerações, porque nas nossas unidades, juntar gente para atividade física, atividade esportiva e atividade cultural é o nosso negócio, você sabe disso, sempre o Papa é um exemplo, né? São reuniões, encontros, debates, condições de poder falar com muita gente, mas isso está inviabilizado no momento. Agora, em São Paulo, começa a permitir algum tipo de ação cultural desse tipo. Nós já estamos iniciando um aprofundamento dos nossos protocolos para isso, mas é complicado, realmente, do susto à inovação. Esse é o grande... Esse é o grande desafio, né, Danilo? Você passar por um processo que inicialmente foi uma grande crise, construir um edifício, não é? Apartamento por apartamento para poder enfrentar isso, né? Como é que você está vendo, Danilo, esta continuidade da situação? Porque até agora eu sinto que vivemos numa represa. Estamos represados, contingenciados pela ciência, atrapalhados pela política, vamos falar a verdade. Mas a ciência está ali... Contaminado pela política. Como é que você vê... Pela má política, né? Porque eu acho que tudo que a gente faz de interesse público, voltado para o interesse público, para muita gente, é político. Esse negócio de achar que isso não é político, sim. Sem dúvida. Mesmo quando a ciência nos suporta, nos apoia para tomar medidas, até mesmo políticas, de interesse público. Agora, a política, como nós entendemos aqui, essa coisa partidária, boba, pensando no que vai acontecer daqui a 2 anos, 3 anos, se é candidato, se não é, e com isso optar por uma solução ou outra em função dessa realidade futura, que ainda não sabe o que vai acontecer, sei lá, eu acho isso uma pequenez, uma diminuição do caráter humano, uma mediocrização da capacidade humana digamos, de organizar, de prever, de se dedicar ao interesse público, né? É muita mediocrização. Você falou uma palavra-chave, que é a palavra que eu entendo o SESC. A minha convivência com o SESC, com você, me leva à palavra do humano. E o humano é uma coisa que não está sendo considerada nesse momento, Danilo. É verdade, é verdade. Qual é a dimensão humana que interessa manter? Né? Como se estabelecer e fortalecer essas relações? Como tornar a nossa vida melhor? Eu estava agora há pouco numa reunião também com o nosso amigo Leonardo Padura, que você conhece muito bem. Muito, padre. Ele falava de Cuba e ele tinha uma visão até... No início ele falou, Danilo, eu sou às vezes pessimista, às vezes otimista, depende da situação. Eu também penso um pouco como ele. Tem momentos que a gente está mais pessimista, tem momentos que a gente está mais otimista. E quando a gente está na fase otimista, a gente acredita que as pessoas vão ter que despertar para a realidade, vão ter que saber que a solidariedade entre as pessoas, mesmo que ela não seja fantástica, imensa, maravilhosa, sensacional, né, que transforme todo mundo em verdadeiros milagreiros ou santos de exercício da sua vida, verdadeira Madre Teresa de Calcutá, todo mundo, mesmo que não aconteça isso, alguma coisa tem que mexer nos corações das pessoas. Por quê? Porque nós dependemos um do outro cada vez mais. A consciência que essa pandemia nos trouxe ficou muito clara. Algumas dessas conclusões vão chegar muito claras para a gente, né? Isso eu gostaria que você falasse mais, Danilo. Qual é o reflexo, mas não do ponto de vista empresarial, político, qual o reflexo que essa pandemia vai trazer para a gente? São muitos fatores que estão influenciando na nossa vida, desde o confinamento dentro de casa até a impossibilidade de se encontrar. Como é que vai ser? Borges, eu acho até uma coisa com relação a essa questão da perspectiva empresarial. O próprio empresariado vai perceber, e percebe cada vez mais, que eles têm um papel nisso tudo, que eles têm, de alguma forma, não exigir apenas a perseguição ao lucro e ao resultado.
Claro que isso é importante, mas isso tem que ser mitigado pelo caráter humano, pelo tratamento com as pessoas, pelo lidar com seus funcionários, com a clientela, com a população à sua volta, levar em conta o que é realmente necessário, como é que é essa história de ambiente, ou meio ambiente, como é que funciona isso tudo numa vida urbana intensa, como no caso das grandes cidades que nós vivemos. Tudo isso vai tocar na cabeça dessas pessoas. Não é possível que fiquem imunes completamente a essa visão, achando que o lucro está acima de tudo e somente o lucro interessa e acabou o resto. Acabou o resto. Não, isso não tem cabimento. E além do mais, os reflexos e as consequências do que a gente está vivendo estão completamente inesperados. Por exemplo, isso é uma coisa que eu saquei outro dia. Nós vamos ter que criar uma nova ética do som. Não é não, Danilo? Se você está dentro do seu apartamento trabalhando e o seu trabalho é virtual, a pessoa não pode fazer uma obra no vizinho de cima. Né? Quer dizer, olha a que nível alcançamos nas relações interpessoais. Novos pactos vão ser criados. Nós temos necessidade, sim, de uma convivência civilizada e humana. Para isso, haverá necessidade de novos pactos, novas conversas, novos debates, para poder acertar isso. Realmente não há esse valor chamado respeito ao outro como algo central. Na nossa sociedade em particular, em outras sociedades isso acontece de outra maneira, e o desrespeito se dá também em outras sociedades de outras maneiras, além dessa. No caso nosso, nós temos um problema educacional grave. Eu tenho a impressão que, para nós, a grande questão continua sendo a educação e a cultura. O dia que nós dermos a atenção efetiva a esses dois campos, que para mim é o mesmo campo, né? Para mim, educação e cultura fazem parte de um mesmo todo, né? E isso tem a ver com leitura, tem a ver com contato com a arte, tem a ver com abertura para que todos participem, tem a ver com o processo de democratização e participação. Não adianta democratizar apenas, mas democratizar e participar, se envolver em toda a produção, em todo lugar. Já tivemos alguns exemplos de pessoas que na administração pública nos ajudaram a levar adiante ideias dessa ordem, e temos que pressionar as autoridades nossas de colocar esse campo dos valores, que somente a cultura tem, a educação forma, né? A cultura e a educação que estabelece esses valores, no bojo central, é o núcleo no qual nós temos que nos basear para transformar uma sociedade. Não adianta ter economia 100 por hora se a gente não lida com a questão educacional e cultural de maneira competente, de maneira cuidadosa. Para mim, não é a economia que vai gerar uma cultura e uma educação melhor. É o contrário. A educação melhor, a cultura melhor, que vai gerar uma economia melhor. Infelizmente, nossa visão tem sido dominada em vários campos por essa perspectiva economicista direta, objetiva. Vamos equilibrar a moeda, vamos acertar os empregos, vamos dar emprego para todo mundo, vamos resolver isso, e aí a sociedade brasileira está resolvida. Não está. Não está. Infelizmente, não está. Precisamos investir seriamente na educação, na cultura, como temos feito em alguns momentos. Mas eu acho que, diante do que nós temos um problema grave, tá? Colocado embaixo, que na pandemia apareceu de maneira muito clara. Isso, a pandemia evidenciou isso. Desigualdade social, né? Ela é fantástica e ela tem consequências em todos os campos. Então, para combater isso, não adianta simplesmente dizer vamos combater a desigualdade, vamos, sei lá, trabalhar em favor da educação. Não, tem que trabalhar efetivamente em termos de orçamento, em termos de programas efetivos, em termos de chamar gente do ramo para tomar conta das coisas e não curiosos. Então, é algo que a gente precisa cada vez mais ter muito presente para poder superar esse momento e tornar a nossa perspectiva mais positiva. Nós vivemos esse paradoxo tremendo. Eu ouço você falar isso, eu acho que desde que eu te conheço, há 40 anos. O discurso nosso, o discurso da área cultural, sofre essa esquizofrenia
de não conseguir permanentemente convencer os governos que vão se passando, a política com P minúsculo, de que isso é que vai transformar a realidade do país. Não entendem. Porque a questão, Afonso, são valores, coisas que estão na cabeça das pessoas, não é apenas no hábito, não é alguém que vai aqui te convencer. E não se trata de uma questão política ou religiosa, se trata de você ter valores efetivos. Primeiro, o valor do respeito ao outro, o valor da igualdade absoluta, o valor da diversidade, coisa que está muito difícil no Brasil atual. Por quê? Porque os mandatários são contra a diversidade, né? Se colocam muitas vezes como pessoas incapazes de entender que o outro é diferente e que tem o mesmo direito, para começar, entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre todos, afinal de contas, né? Essa questão da igualdade absoluta é uma conquista a ser feita ainda, no mundo inteiro, eu diria, mas aqui também. Aqui também. Nós temos, portanto, uma tarefa, e só a cultura e a educação que lida efetivamente com essas questões de valores, que aprofundam essa questão e que põe essa questão na mesa e que combate, de alguma forma, a discriminação, os preconceitos, a visão deturpada, que é muito frequente. Eu vejo quando aparece alguém falando de maneira ofensiva contra alguém, ou falando contra grupos, ou manifestando homofobia, ou manifestando racismo, manifestando essas questões mais graves da questão da igualdade, eu vejo a educação falhou ali. Alguma coisa pifou ali no caminho. Não vou culpar ninguém, mas alguma coisa não funcionou. E a educação que tem isso. A cultura provoca, mas a educação ajuda, de alguma forma, o indivíduo a perceber a realidade das coisas de maneira mais profunda. E a educação em todos os sentidos. A educação para a vida, o ser humano se tornar um ser humano melhor, e a educação para o trabalho, para as profissões, para executar tarefas, para ser capaz de corresponder à expectativa que o mundo tem à sua volta, né? Afinal de contas, nós estamos aqui para desenvolver, trabalhar, colaborar. O trabalho é um componente importante, não é a finalidade central da vida. Nós não fomos feitos para trabalhar, fomos feitos para viver. E o trabalho é indispensável para isso. Agora, achar que nós somos melhores e trabalhamos mais é uma bobagem. Danilo, Nós somos como é que melhores, nós vamos, como é que nós a vamos, gente tem mais condição de viver melhor. como é que nós vamos enfrentar essa realidade na ausência do olho no olho? É tão importante o olho no olho na educação. É verdade. E Eu agora acho que a gente tá aqui. volta, né? Daqui a pouco a gente vai voltar a ter, afinal de contas, a vacina vai chegar, o tratamento, já há tratamentos que circulam, que estão chegando de maneira a controlar um pouco melhor, e eu tenho a impressão que isso vai evoluir, a ciência está aí, os pesquisadores estão fazendo, e as vacinas também, né? Então, acho que a gente vai retornar a uma convivência olho no olho ainda. Eu tenho muita esperança disso, eu sou otimista com relação a isso. Nós teremos condição de poder, daqui a pouco, voltar a ter uma relação, não digo aquela normalidade anterior. Não vai haver. Não há expectativa de voltar à antiga normalidade. Essa pandemia também está nos ensinando muito, né, valores relacionados a cuidado, cuidados mínimos, vieram para ficar. A máscara veio para ficar. De mim e do outro, eu coloco em risco eu, os outros e todo mundo, as pessoas que eu amo. Né? Então, eu tenho que cuidar. O cuidado é fundamental, sim. Essa é uma questão central, especialmente aqueles que necessitam mais, os mais idosos, as crianças que não são tão afetadas, mas transmitem, as pessoas carentes, as pessoas que têm problemas de infraestrutura de vida, não, que moram mal, comem mal. Tanto que nossos programas todos foram muito voltados para esse tipo de público nesse período, sabe, Afonso? A gente teve uma ação muito forte voltada para um dos programas que a gente tem, que é o Mesa Brasil, que vai no Brasil inteiro, e que foi muito importante nesse momento para atender gente com necessidades básicas, fundamentais de alimentação. Foi não, Danilo, é importante, porque está presente ainda. É verdade, é verdade. Não é?
Além das bibliotecas, eu não mencionei, mas acho que essa alimentação do espírito que a biblioteca oferece, o livro oferece, né, é fundamental também, para que a gente mantenha não apenas a saúde física, mas também a saúde mental. Saúde mental que é indispensável para a gente fazer o quê? Uma leitura adequada do momento, poder falar para um companheiro, uma companheira, para alguém, olha, vamos aguardar, paciência, o momento é assim, nós não temos muito como resolver isso agora, vamos ter que empurrar um pouco para frente. Aprendemos a adiar coisas de maneira sem culpa, né? Sem problema. Olha, não dá, não tem como fazer. Então, novas maneiras de encaminhar as coisas surgiram de maneira muito forte nesse período pandêmico. Então, a gente aprende muito. Agora, eu foco muito essa questão do consumo cultural efetivo. O Brasil é um país que consome pouco cultura, né? Eu não gosto muito de considerar o leitor, o frequentador de atividades culturais como um consumidor puro e simples. Ele não está consumindo propriamente, ele está participando da vida. Então, essa participação está muito prejudicada, muito prejudicada. E isso é grave, mas eu tenho a impressão que a gente vai ter que retomar com força tudo isso em todos os sentidos, até mesmo do ponto de vista econômico. Eles não enxergam isso, mas a área cultural dá emprego para muita gente, oferece condições para que as pessoas se sintam partícipes do processo, essa coisa do pertencimento a um esforço de mudança e transformação. Então, para nós é importantíssimo que isso volte o mais brevemente possível. Tá, Danilo. Felizmente a gente está com o nosso tempo Eu já sei, passado. eu estou falando Está demais, colhendo mas aí, né? Tá, não, eu queria. agradeço a sua oportunidade, a essa oportunidade a Não, é você. uma honra para mim, Mais porque uma vez. por mim você fará todas as aberturas do Fleirachá até Mas hoje. deixa eu te falar uma coisa. É importante dizer que a Fria Araxá está aí, realizando o seu trabalho. Importante, viu, Afonso? Eu queria te cumprimentar por isso, dar os parabéns a você. É um esforço hercúleo para fazer isso, eu sei. Não é fácil, a essa altura, qualquer tipo de arranjo para se fazer esse evento. Outras feiras aí pelo Brasil afora tiveram problemas muito mais graves e não conseguiram fazer. E, enfim, nós temos todo o interesse em manter a nossa vinculação a esse esforço e dizer que a gente acredita muito nesse incentivo à leitura, ao livro, como algo vital, central, fundamental, para que a gente saia não apenas da pandemia, mas desse momento nosso de uma certa estagnação, no sentido mais completo que a gente pode entender essa palavra estagnação, porque eu acho que, do ponto de vista cultural, tem muita coisa aí fervendo por baixo que vem com muita força daqui para frente, tá bom? Um grande abraço. Muitíssimo obrigado, Danilo. Para mim, como eu disse, todos os Fleirachás daqui para frente, sem a sua abertura, não acontecerão. Obrigado.